Olá, gente. Hoje eu estou com o prazer enorme de ter a Daniela Lima aqui comigo. Tudo bem com você, Daniela? Tudo bem, Marcelo. É um prazer estar aqui hoje, um prazer ter recebido aqui o convite. Muito E obrigada. o prazer é nosso. E bacana que você, no sábado à tarde, para você, você optou estar conversando comigo aqui, em vez de você estar aproveitando a sua vida nesse sábado de folga aí, né? E obrigado demais por isso. Daniela, conta um pouquinho, rapidinho para a gente, o que você faz hoje, qual é o teu cargo hoje? Boa. Primeiramente, boa tarde aí, pessoal. Eu sou a Daniela, eu sou Engineering Manager no iFood. Eu já atuo na área de tecnologia há 19 anos. E eu estou hoje muito animada de estar aqui com vocês, né, compartilhar um pouquinho aqui da minha jornada, da minha experiência, além da gente poder trocar também algumas ideias. Então, espero que seja uma conversa muito interessante aqui, inspiradora também para vocês. E com certeza será, não tenho a menor dúvida disso. E antes da gente começar a conversar sobre a tua história e entender como é que foi a tua caminhada até agora, vamos voltar no passado, né? Eu gosto sempre de voltar no passado e falar assim, como é que tecnologia, como é que computação apareceram na tua vida, como é que isso surgiu para você? Boa. A tecnologia, na verdade, fala mais ali de informática. Eu estudei em um colégio em que tinha aula de informática, então começaram ali a introduzir informática no dia a dia ali para as pessoas, né, para os alunos. E eu lembro que o primeiro contato com o computador em si foi muito mais numa linha ali vou te dar um exemplo assim, né, tipo, datilografar, né, aprender a digitar ali no computador para poder fazer algum trabalho. Então a gente começou a explorar um pouco mais, né, o que tinha ali, né, de programas, de sistemas instalados. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e aí, assim, as aulas eram mais básicas, digamos assim, porque era basicamente o pacote ali Office, né, que o professor compartilhava, ensinava. Então foi por ali que eu comecei ali a gostar, a querer explorar cada vez mais. E meu pai sempre foi um incentivador também com relação à parte de tecnologia. Ele não é de tecnologia, ele tem a formação ali, ele é químico. E ele sempre me falou assim, Dani, o futuro é tecnologia. Então, assim, ele sempre incentivou, ele é uma pessoa muito curiosa também, na parte de TI, e ele sempre incentivou. Então, assim, desde o começo eu tive incentivo ali dele. E eu lembro que em casa a gente não tinha computador, então, assim, eu só podia usar o computador da escola quando eu tinha aula ali de informática mesmo. E meu pai, na época, tipo, lutou um pouco, falou assim, não, vou comprar um computador. Eu lembro até hoje, era aquele computador tubo. Então, que eu comecei a ter o primeiro contato ali. E aí eu comecei a explorar, né? Aí foi um pouco mais tive mais contato, pude navegar um pouco mais, entender um pouco mais ali do mundo de informática, e daí que eu comecei a seguir mais, né, numa linha de desenvolvimento mesmo, assim, o que eu poderia me desenvolver, o que eu poderia ali aprender de novo, porque para mim era tudo novidade. Bacana demais. Então, o primeiro contato com computação foi no ensino básico ou ensino médio? Foi no Como é que foi? ensino básico. Ela é bacana, bacana demais, legal demais. E você falou aqui do computador turbo, né? Tinha um botãozinho lá para você apertar o turbo no computador, foi? Isso, Né? é o tubo, Né? Legal, bacana, bacana isso. E você, ainda no ensino médio, você teve algum contato com desenvolvimento ou ainda não? Como é que você começou a ter assim, a tua primeira exposição à programação? Como é que isso apareceu para você? O primeiro contato foi ali no ensino médio. Porque o ensino médio, no colégio em que eu estudava, tinham duas frentes, né? Então, tinha ali a frente de exatas ou processamento de dados. E aí chegou um momento ali que eu tinha que escolher, né? Para onde eu vou. E eu lembro que o primeiro ano eu fiz exatas, que eu falei assim: ah, não, vou fazer exatas, não vou fazer processamento de dados. Aí chegou no segundo ano, eu falei: não, não é isso que eu quero. Eu quero ter ali, porque eu não tinha tanto contato assim com computação no curso de exatas. Aí eu mudei, eu lembro que eu tive que até cumprir algumas matérias ali, porque eu entrei um ano depois, né, no curso, e foi ali que eu tive o primeiro contato. Então eu fiz todo o meu ensino médio, né, foi técnico, né, então foi técnico ali em processamento de dados. Então foi por ali que eu comecei. Isso é bacana, bacana demais, né? Eu sempre gosto dessas. Os entrevistados aqui têm sempre assim
um momento que a pessoa está nesse caminho aqui, algo acontece, a pessoa vai para um outro caminho aqui. É muito interessante você ver isso, né? E você lembra, assim, como é que foi a primeira linguagem de programação que você viu? Como é que foi a tua primeira exposição a uma linguagem de programação? Eu lembro que eu comecei com Delphi. Delphi. É, Legal, legal. então, foram ali as primeiras aulas, e aí depois, né, aí já evoluiu para o Java. Então, foram as Bacana. duas linguagens que eu tive um pouco mais de contato. Bacana demais. Então você já começou a ter exposição à programação orientada a objetos, essas coisas assim também, né? Que o Delphi já tinha classe, essas coisas todas, né? Legal, legal Sim. demais. E você fez faculdade? Fiz. Eu entrei na faculdade fazendo tecnólogo em processamento de dados. Legal, Então, eu cursei ali, né, por 3 anos, e depois eu fiz bacharel em análise de sistemas. Então, que eu fiz a complementação ali do curso. bacana, bacana. E que instituição foi em São Paulo mesmo que você cursou? Foi em São Paulo, capital, foi uma faculdade privada, né, não foi uma faculdade pública, foi a Universidade Bandeirante. Legal. E como é que foi a experiência da faculdade para você? Eu vou falar que a faculdade foi um desafio, Uhum, né? Como no ensino médio também. Primeiro que um curso de processamento de dados tem poucas mulheres. Eu lembro que na minha turma, no ensino médio, tinham 3 mulheres. Quando entrei na faculdade, uma sala ali de cerca de 80 pessoas e nem 10% eram de mulheres. Eu falei assim, nossa, onde eu estou, né? Como que eu vou me desenvolver aqui? Mesmo porque eu senti muita dificuldade, assim, tinha pessoas na minha sala, eu era a mais nova da sala. Então, eu tinha cerca de 18 anos na época, né? 17 para 18 anos. E aí, uma sala, né, com várias pessoas que já trabalhavam na área, pessoas que já tiveram ali o contato. Como que eu conseguia chegar ali no nível delas para conseguir até trocar, né? Conseguir falar ali com elas, ter o insumo, né? Ter o conhecimento. Então, o que eu busquei bastante ali durante o período da faculdade foi fazer network, conhecer as pessoas, para poder me apoiar ali na minha formação. E foi por esse caminho que eu comecei, assim, né? Como que eu interagi ali com os demais. Mas esse eu acho que foi o principal ponto, assim, de dor, que eu não via outras mulheres, assim, e as que começaram não chegaram até o final do curso. uhum. Então, se eu não me engano, foram umas 2 só, junto comigo. Então, é algo desafiador, assim, no ambiente de tecnologia também. Isso até hoje nessa área, né? A diversidade é muito baixa, né? E eu estava conversando com você que uma das coisas que eu estou tentando fazer com o podcast também é trazer mais mulheres para falar aqui e ter uma diversidade muito maior e incentivar outras mulheres também a seguir carreira nessa área, né? É interessante, sabe, porque eu entrei em faculdade faz tempo, né? Eu entrei em faculdade na década de 80 do século passado, quando a minha filha sempre fala para mim que eu nasci no século passado, mas por incrível que pareça, você precisa pensar que eu entrei na faculdade em 83, tinha muitas mulheres. E eu não, obviamente, os homens eram a maioria na classe, mas tinha, eu diria que mais de 30%, 30, 40% eram mulheres que surpreendente, bem surpreendente para a época ainda, né? Que isso, a Sim. evolução da computação, tecnologia, o crescimento da área, você tem mais mulheres do que você tinha mais tempo, mas eu tive esse privilégio de ter vamos dizer assim, participar do momento que a coisa estava balanceada, né? E várias são minhas amigas até hoje, que é super bacana também. E como é que foi você, além desse desafio que você mencionou, da falta da diversidade, como é que foi o aprendizado na faculdade? Você achou que foi importante para você, te criou oportunidades de aprendizado interessantes? Eu vou falar que a faculdade me trouxe muito ali o teórico, né? Então, me deu muito insumo ali teórico e também me abriu, assim, quais eram as frentes quando a gente olha para a tecnologia, né? Que não tem só, por exemplo, ali uma frente de desenvolvimento, né? Tem uma frente também voltada ali para projetos. Projetos de tecnologia, desenvolvimento ali de sistemas, desenvolvimento de produtos. E foi por ali que, assim, é o que eu mais gosto hoje, que é a parte de projetos de tecnologia voltados para desenvolvimento de produto, né? Foi nesse momento que me deu um estalo, digamos assim,
de falar assim, nossa, tem outras frentes aqui, né? Então, e você também conseguir ver o produto que você entrega na ponta. Então, comecei também a ter essa visibilidade ali do que estava por trás, né? Todo o back-end ali, do que acontecia e como que era a entrega ali para o cliente final. Então, pude ali participar, então, várias aulas voltadas tanto para programação, mas tinha o outro lado também, falando assim, beleza, tem todo o desenvolvimento, mas como que a gente oferece isso no mercado, né? Como que a gente viabiliza esses produtos. Então, eu vou falar que hoje o que mais me brilha os olhos ali, eu gosto muito, é voltado ali para projetos de desenvolvimento para produtos. Sensacional. E é bacana essa abertura de caminhos, né? Essa coisa de trazer a visibilidade para você, que existem várias possibilidades, né, na área, né? Muito, muito bacana isso. E como é que foi a tua evolução desde da faculdade até você começar no teu primeiro emprego? Como é que o primeiro emprego apareceu na tua vida? Foi um estágio? Como é que foi essa evolução? O meu primeiro emprego, que foi ali, na verdade, o meu estágio, né, foi no Provedor Terra. E no Provedor Terra, eu estava ali atuando na área de suporte técnico. Então, basicamente, era um call center, né, de suporte técnico ali. Então, eu atendia ali os clientes que estavam com dificuldade ali de acesso. E eu fiquei ali no Terra por cerca ali de 7, 8 meses. Foi quando depois eu recebi a oportunidade, né? E aí, por networking, do meu gestor, que era no Terra, me convidou para ir para uma outra empresa ali. Então, aí eu fui para outra empresa, que foi a Ascent, e aí eu fui por um cargo ali de líder de Service Desk. Então, também ainda voltado muito ali para suporte técnico, e eu falo que na Ascent eu tive outra visão, que aí foi mais voltado para infraestrutura, algo que eu não tinha tido contato, assim, nem muito na faculdade. E aí a minha frente, né, a minha responsabilidade, digamos assim, no dia a dia, era toda a parte ali do monitoramento ali de servidores, tinha ali a parte dos acionamentos, dos alertas, muito contato ali com o time mesmo de infra, né, para poder orquestrar ali as solicitações que estava acontecendo. Então, assim, foi uma outra vertente, né? Então, eu tive um contato ali o primeiro, né? Muito mais voltado para uma comunicação, um suporte técnico falando direto com o cliente final, mesmo na ponta. Uma segunda oportunidade ali, que eu não falava direto com o cliente final, mas eu tinha o olhar ali para os sistemas, né, que estavam operando ali naquele contexto. E aí, na Ascent, eu vou entrar um pouquinho na parte aqui de carreira. Pode continuar, Marcelo? Claro, por favor. Beleza. E aí, eu fui para... eu estava ali na Ascent, foi ali mais ou menos no ano de 2008, 2009. Nesse período ali, o que eu me recordo, que eu estava gostando muito, assim, estava aprendendo demais ali com todo o contexto. E a gente teve aquela crise financeira ali no ano de 2008 e as empresas começaram a passar por cortes, né? Foi aí que eu tive o primeiro contato. Eu vou falar que eu era muito nova ali, né? Basicamente segundo emprego ali, eu já estava atuando. E aí fui, né? Teve o desligamento ali na empresa de boa parte ali do quadro de funcionários. E aí eu me vi no momento e falei assim, tá, e agora? O que eu faço? Né? O que eu atuo? Como que eu busco no mercado? Foi nesse momento que eu falei assim, nossa, networking, né? Preciso ter mais contato, por isso que eu até te dei o exemplo da faculdade, que foi onde me abriu muitas portas ali, de ter contato ali com outras pessoas, porque as pessoas acabam indicando, né? Falando assim, olha, essa pessoa aqui, né, tem esse perfil, se encaixa muito bem aqui nessa vaga, você participa ali de todo o processo. E aí eu tive a oportunidade para a GRCom, que é uma empresa mais voltada ali para a parte de atendimento também. E nessa época eu atendi, aí foi um outro nicho de mercado, que foram atender os médicos, né? Trabalhava ali para a Unimed e para todos os sistemas ali do Sistema Medial Saúde. Eu falar que foi um momento bem intenso, porque o médico está ali com o paciente, e aí se o sistema dá algum problema, já aciona, você precisa corrigir, precisa intervir ali naquele momento, mas foi uma experiência muito, muito gratificante,
né? Porque eu tirei bons aprendizados ali daquele momento também. Isso é incrível, ouvir a explanação aqui que você desde da faculdade, né, você começou, e é interessante também você ver que você começou como suporte técnico, né, como um estágio, aquilo te dando a visão do que acontece com o cliente, a reclamação do cliente, o que não está funcionando. A faculdade te deu aquela visão que você falou de criar de produto, né, que você já criar uma aplicação, você tem que a ideia do que é um produto, o que o produto vai trazer de benefício para o cliente, aí você vai trabalhar com suporte, você consegue enxergar o lado de lá, né, não o lado de cá da criação do produto, mas o lado do cliente. Aí você vai para uma vaga de service desk em que você consegue entender um pouco mais sobre a orquestração da prestação daquele serviço de suporte, a parte de infra, a parte de monitoramento. Aí você passa por esse impacto aqui do corte, né? E você vai trabalhar na GRCom. Mas outra coisa muito importante que você falou aqui, que eu sempre falo para as pessoas também, é o networking, né? É a rede de contatos, né? Que você começou na faculdade já fazendo contatos, e é fundamental à medida que você vai evoluindo pela sua carreira, você ter contatos, você ter pessoas que vão te ajudar a evoluir, né? E vão abrir portas para você, vão recomendar você para outras atividades, né? Eu sempre falo para as pessoas também que network não é só adicionar a pessoa no LinkedIn, né? Você tem que ter contato com a pessoa, você tem que ajudar a pessoa a entender o que você está fazendo, eu estou aqui, eu estou trabalhando com isso, estou trabalhando com aquilo, e meramente adicionar alguém no LinkedIn não é o network, entendeu? Porque tem milhares de pessoas no LinkedIn, não funciona 100% com isso, né? E é bacana ver que esse networking vai ajudando você para ir para frente, né? Mas falar para trabalhar com o pessoal da área de saúde, com os médicos, né, na Unimed, e como é que isso evoluiu até... Depois você foi para Eversystem, foi isso? Que é outra empresa? Isso. Aí eu tive o contato ali para poder ir para Eversystems. E na Eversystems eu tive, aí sim, o contato com a parte ali de projetos, né, voltados ali para desenvolvimento de produto. Então, eu fazia parte ali de um time em que a gente acompanhava todos os projetos, né, que estavam ali no pipe da instituição. Então, eu pude ver vários projetos ali, né, do produto, desde a concepção até a entrega, realmente ali, o rollout ali para o cliente. Eu fazia muita interface mais, assim, com os stakeholders, né, então, ali nos desenvolvimentos, então, contato ali com os managers, com os próprios ali desenvolvedores também, para poder acompanhar todo o ciclo ali de desenvolvimento, como que a gente estava se estruturando também, mapeamento ali de riscos, de impedimentos, como que a gente traçava ali plano de ação para poder recuperar. Então, eu tive o meu maior contato ali digamos assim, na parte de projetos, e aqui foram muito mais voltado a projetos, na época, era ainda muito projetos waterfall, né, então... ainda não tinha ali a agilidade, pelo menos, né, na Eversys não estava muito, digamos, enraizado assim na cultura, o, né, projeto ágil, que veio logo ali na sequência, mas esse foi um contato que eu, assim, falei, nossa, é isso que eu quero para mim, é o que eu quero seguir daqui em diante. Então, me ensinou demais, assim, aprendi muito com todos ali, com todas as trocas também que eu tive, mesmo porque a Eversystems tinha muito desenvolvimento ali, que era voltado para aplicativos móveis, né, então, já comecei a ter esse contato, assim, beleza, eu faço um desenvolvimento, como que o cliente está vendo na ponta, como que ele está utilizando ali no mobile também. Depois ali da Eversystems, e aí na Eversystems tem algo bem curioso que aconteceu nessa empresa, porque é uma empresa que eu gostava muito do que eu fazia ali, não pretendia sair, mas a empresa começou a entrar em falência, Ai. né? E foi aí que eu falei assim, nossa, e agora? Agora eu preciso para o mercado, né? De novo, buscar uma outra oportunidade para eu poder, né, ter uma recolocação ali, né? Então, assim, entrou naquele processo, mas a empresa estava tocando as coisas, mas a gente sabia que não estavam tudo muito bem. Então, eu comecei ali no paralelo procurar uma oportunidade. E aí eu encontrei essa oportunidade, voltada ali para a parte mesmo de projetos, que foi no Banco Original. E eu vou falar que no Banco Original me apaixonei ali pelo propósito do que a gente iria fazer.
E aí, nesse meio tempo, né, de transição da Eversystems para o banco original, eu pedi o desligamento na Eversystems, estava tudo certo, eu ia entrar via consultoria no banco original. E aí eu falei, ótimo, beleza, consegui a oportunidade, é isso que eu quero. E aí, pedi o desligamento, a pessoa da consultoria me passou toda a documentação ali para poder enviar, estava tudo certo, e logo na sequência, uns 2 dias depois, a pessoa da consultoria me liga e fala assim, olha, aquela vaga que a gente te contratou, ela foi cancelada. Ixi. Então, a gente vai ter que ver algum outro cliente para poder te recolocar. Aí eu falei, não, mas eu quero essa oportunidade. E eu lembro que na época eu entrei no LinkedIn, busquei quem eram as pessoas do banco original que eu tinha, que trabalhavam ali, que era o manager ali que tinha feito a entrevista comigo. Eu lembro o nome dele até hoje, que foi o Jenner. Acionei ele no LinkedIn, falei para ele tudo que tinha acontecido, né, com relação à posição. Aí ele, não, Dani, vem para cá, faz o processo. E aí eu fiz o processo de novo pelo banco. Não foi nem mais pela consultoria. E aí me contrataram pelo banco. Consegui passar ali no processo. Ou seja, a consultoria, o contrato dela com o banco foi cancelado, mas a posição que tinha no banco A original posição não foi, a posição estava aberta. estava aberta ainda. Incrível, né? E a sua iniciativa abriu essa porta para você, né? Se você poderia ter dito, tudo bem, obrigado, tchau, e aquilo não... E olhando a tua experiência, você passou mais de 9 anos no banco original, não foi isso? Foi isso mesmo. É incrível que a 9 anos, 6 meses. iniciativa, aquilo que a gente estava conversando no começo aqui, né? Os eventos que acontecem na vida da pessoa, né? Você teve aquele layoff, né, que te fez ir para outra empresa e você conseguiu adquirir outros conhecimentos. Você passou por essa experiência aqui da empresa falir, você começou a entrevistar, a consultoria, fechamos essa oportunidade, mas a oportunidade continuava lá. E dada a tua iniciativa, você descobriu que a oportunidade continuava em aberto, né? E você conseguiu ir para o banco, e bacana demais, e parabéns pela iniciativa, que a gente fala, tem que correr atrás, não pode deixar a coisa parada, né? Você tem que ir lá e abraçar a oportunidade e correr atrás. E aí, como é que foi? Você entrou no banco, conta um pouco para a gente como é que era o trabalho do banco, para a proposta do trabalho que você ia fazer lá. Boa. E aí, até esse ponto que você trouxe, né, com relação à iniciativa. O que me motivou a ter toda essa iniciativa? Foi por conta do propósito com relação ao que eu iria desenvolver. Porque quando eu fiz todo o processo, me falaram: olha, é um projeto novo que a gente vai começar, que seria o primeiro banco digital. Então, a gente vai construir do zero. No Brasil ainda não tinha. Aí eu falei assim: é essa oportunidade que eu preciso. Então, assim, eu quero muito me desenvolver. Então, por isso que, assim, eu fui atrás para procurar como que eu conseguia ali, enfim, né, passar ali pelo processo e realmente ser contratada ali pelo banco mesmo. E aí eu consegui entrar no banco. É até algo curioso com relação ao projeto do original. Um pouco de história, tá, Marcelo, aqui bem, bem rapidamente. O banco original antes ele não se chamava banco original, era banco JBS ali, muito mais voltado ali para agropecuária, Uhum. que é do grupo ali da JIF, e eles adquiriram nesse meio tempo o Banco Matoni, né, que é um banco ali de Porto Alegre, e eles, né, queriam ter algum projeto inovador. Foi quando eles contataram o Henrique Meirelles, e o Henrique Meirelles já tinha esse projeto ali, né, na camada ainda das ideias, né, de como viabilizar. Tanto que foi um projeto que teve ali um investidor de fora também apoiando. E aí o Henrique Meirelles assinou ali o contrato para prestar consultoria, né, para a JIF, para a gente poder desenvolver esse projeto. Então, só de saber assim que, né, eu admiro muito o Henrique Meirelles, então, e essa ideia também de criar um banco totalmente digital, das pessoas poderem fazer todo o transacional, né, não precisar mais ir na agência, porque antes existia internet banking, mas mesmo assim as pessoas precisavam ir na agência. Então, assim, ter uma entrega dessa, de que você olha e assim, nossa, que entrega de valor essa, né, para a população como um todo, era super gratificante ali. Então, eu comecei, assim, no original, a gente nem tinha ainda, eu falo assim, que era tudo mato, porque não tinha projeto nenhum, não tinha sistema nenhum, só existia uma ideia. Então, da ideia, a gente tinha ali que viabilizar. Eu comecei como analista júnior, né, de projetos, então a gente estruturou toda uma frente ali de como que a gente, mais voltado ali para como se fosse um escritório de projetos, tá? Um PMO,
como que a gente elenca ali quais são os principais projetos, como que a gente faz ali as priorizações, porque quando você olha para um banco, existe inúmeras funcionalidades ali, features, então teria que ser algo mais focado, né? E a gente também não conseguiria ter vários times ali tocando vários contextos diferentes. Então foi um momento mais de estruturação e priorização. E aí, com isso, eu tive oportunidades de desenvolvimento mesmo dentro ali do original. Então, passei de analista júnior, depois eu fui para analista pleno ali de projetos. Eu até me lembro, assim, dos projetos quando eu era analista pleno, que falaram assim, Dani, você vai ficar responsável pela implantação aqui do ATM da rede 24 horas, né? Que era toda a integração ali do original com a TecBan. Eu falei assim, nossa, é um super desafio esse, mas vamos lá, vou encarar, abracei ali, né, para poder coordenar todo o projeto, coordenar ali as pessoas também, e com isso veio tanto a parte ali do ATM, e também a gente tinha um fluxo que era abertura de conta de pessoa física online. Então, basicamente, era um gerente, né, fazendo abertura ali de conta por uma pessoa, que aí era o contato também de ter uma interface ali para poder abrir conta, não só ali o processo 100% online no mobile. Aí eu participei também desse projeto e, assim, só foram me passando mais responsabilidades, né? E eu falei assim, eu sempre fui uma pessoa que encaro qualquer desafio. E fala assim, Dani, você vai fazer isso? Eu falei, tá bom, não sei como, mas eu vou encontrar um jeito, eu vou conseguir entregar. E aí eu tive reconhecimento, né, na posição ali de pleno, porque pelas responsabilidades que eles me passaram, eu consegui realmente alcançar ali o que eles estavam propondo, né, quais eram as expectativas com relação ao meu trabalho. Fui promovida para analista de projetos sênior ali, e nessa posição eu já comecei a ter uma atuação mais cross, não tão mais voltado específico ali para projetos, né? Então, foi, por exemplo, eu tive ali parte de gestão de demandas, que era o quê? Ter reportes executivos. Então, eu passei a ter contato mais com a alta liderança ali, de como que eu tenho uma visão do todo e como que eu reporto isso para eles, de como que nós estamos ali com as iniciativas também. A gente teve uma outra frente que a gente puxou, que foi uma frente que a gente chamava ali, né, que era a eliminação de gaps em sistemas de conta corrente, empréstimo e cartões, que eram os projetos ali que a gente estava desenvolvendo. Eu lembro que era um super batidão ali, eu comecei a ter contato com pessoas que antes eu não tinha contato antes, então algo que me transformou aqui foi até assim, como me comunicar com essas pessoas. Uhum. Porque é diferente, né? Quando você está falando com pessoas mais júniores e quando você está falando com pessoas mais sêniores. Total. Uhum. Então muda muito, foi algo que eu aprendi demais, assim. Eu tive pessoas que me deram total suporte aqui no meu desenvolvimento, de Dani, olha, o posicionamento melhor é esse. A melhor forma de se comunicar com esses stakeholders é dessa outra forma. Então eu fui aprendendo e fui me moldando também para isso durante esses desafios. E aí, continuando, tive outra promoção ali, fui para o cargo ali de especialista. Em especialista, o banco começou a puxar uma frente que foi de transformação digital. E foi o momento que eu recebi o convite assim, Dani, você quer puxar essa frente? Quer ser owner, né? Dessa parte de transformação digital aqui no banco? Eu falei, claro, super topo. Então, era junto com uma consultoria, então, eu era responsável ali dentro do banco por coordenar essa frente junto ali com a consultoria. Então, foi um momento que a gente teve várias entrevistas com várias pessoas dentro da organização, estruturação de como que seria o movimento ali, porque a gente começou o movimento de estruturar ali por squads, por contextos. Era uma nova dinâmica de trabalho também. Eu lembro que nessa época eu fiz muito curso, assim, corri super atrás, né, para entender mais sobre agilidade, entender mais como que funcionava. Tive muito contato com a consultoria ali que falou assim, Dani, beleza, você quer aprender? A gente está junto também. Também me deram um super banho de loja ali, e a gente conseguiu implementar ali a transformação digital ali no banco, em todas as camadas mais voltadas ali para a tecnologia produto, né? Então a gente conseguiu uma estruturação com 55 squads. Foram vários squads ali que a gente estruturou, implementou ali o Scrum também. A gente começou a implementar
o framework do SAFe, então toda a organização ali de PI Planning, né, coloca todos os envolvidos ali, como que a gente vai estruturar aqui as frentes, como que a gente vai fazer aqui da melhor forma as priorizações também. Organizamos ali o escritório de projetos, e toda a parte ali de acompanhamento orçamentário, como que a gente, né, divulga ali o que a gente está fazendo para as outras áreas, porque a transformação digital foi mais produtos e tecnologia, né, mas tem todas as outras áreas em volta. Como que a gente traz essas áreas para trabalharem no mesmo modelo do ágil? Esse foi um outro desafio ali, porque o jurídico trabalha em um ritmo, time de riscos trabalha em outro ritmo, mas no final a gente depende deles também para conseguir viabilizar. Então, como que a gente leva essa cultura para dentro também desses outros times? Foi algo que eu participei também muito forte, e fora as implementações de ferramentas, né, que a gente teve ali, implementação do Gira, implementação do Confluence. Então, eu falo que, nesse momento, assim, foi um momento que, eu vou falar que eu trabalhei demais, assim, a gente trabalhava muito, eu lembro que a gente ficava até altas horas no escritório ali, planejando, vendo quais eram as ações que a gente tinha ali que viabilizar, mas a gente conseguiu, né, então, eu fiquei super, super feliz. E aí, com tudo isso, tive o convite para, né, uma promoção de novo ali, e aí fui para gerente de canais digitais. E aí, como gerente de canais digitais, fui para uma posição ali de Product Manager, para coordenar os squads voltados ali para canais, e quando eu falo canais, estou falando do Internet Banking, parte do site institucional e mobile, né, então eram essas 3 frentes ali que o Original tinha, então era como que você, né, viabiliza todas as entregas, mantém a estabilidade de cada um desses sistemas, garante que as funcionalidades que você está desenvolvendo, você está entregando tanto no mobile quanto no Internet Banking, e que o site esteja atualizado ali com o que está sendo lançado. Para mim foi outra experiência, assim, muito mais voltado a canal, então foi o momento que eu tive mais contato ali com a parte mesmo do mobile, entender um pouco mais de como que funciona, de como que a gente consegue ali fazer toda a parte do monitoramento, releases, como que a gente faz ali todos os testes também, então foi outra frente que eu apoiei ali também na estruturação. E aí, por último, tive ali mais uma promoção, porque no original era, né, porque estava como gerente 1, fui ali como gerente 2, ali mais para a parte de gerente de produtos digitais. E aí, nesse momento, eu assumi, fiquei responsável por 20 squads da minha estrutura ali, né, então tinha um superintendente ali comigo, então na estrutura dele tinham 20 squads, eu fiquei responsável por essas 20 squads ali do varejo, né, que era pessoa física, e aí nesses 20 squads a gente tinha ali mais de 40 desenvolvedores, tinha time de QA, tinha os agilistas também em cada um dos squads, e aí eu me vi no momento que eu falei assim, tá, como fazer a gestão de tudo isso? Porque é um super desafio, né, assim, praticamente impossível. E aí foi que a gente começou a organizar mais a parte de estrutura mesmo das áreas, né, com relação aos reports, quem responde para quem, como que a gente organiza ali toda a parte de comunicação. Então foi um momento que eu tive mais contato ainda com a alta liderança, assim, com os diretores. Aí foi mais uma vez que eu falei, tá, tenho que mudar de novo, como que eu levo as informações, né, Como você porque comunica. como que eu me comunico, então, eu vou falando que a parte da comunicação a gente vai se moldando ao longo do tempo, né, então, conforme você vai se desenvolvendo, você vai tendo posicionamentos ali diferentes, até porque as pessoas, por exemplo, na alta liderança, têm menos tempo para você ficar explicando todo, então, assim, você tem que ser muito objetivo, falar exatamente o que está acontecendo, se você precisa de alguma ajuda, e é isso, né, destravar ali, caso você tenha algum problema. Então, assim... Você no Banco Original, você foi de analista de projeto júnior até gerente de produtos digitais, né? Tô vendo aqui no teu LinkedIn a tua trajetória, é bacana você ver. E aquilo que você falava aqui, né? Na mesma, voltando com o começo, como é que você foi da Ever System para cá, e a tua iniciativa de... A consultoria falou para mim, a vaga fechou, você falou, não, pera lá, deixa eu falar com os caras aqui, eu quero ir para lá, entendeu? O projeto é interessante, eu quero ir para lá. A tua iniciativa te levou para lá, e falaram, vai fazer isso. Eu falo assim, eu não sei como é que eu faço isso, mas eu vou aprender, eu vou cair dentro e vou aprender. Então você estava sempre abraçando o desconhecido, né? Você acha que seria a frase que a gente pode usar,
não conheço, mas vou abraçar, vou cair dentro, vou aprender, vou melhorar, vou me adaptar, vou me moldar. Acho que essa a constante aqui na sua evolução, né? São mais de 9 anos dentro do Banco Original. E também é interessante se você pensar, eu me lembro ainda no Brasil, quando eu morava no Brasil, a introdução de Itaú, né? O Banco Itaú lançou a sua presença na web, que ninguém tinha, né? Era uma coisa assim bastante... E computação mobile foi uma revolução total, né? E o que isso permitiu de serviços como os bancos digitais aqui é incrível, né? E ver essa tua evolução profissional, você contando essas promoções todas é sensacional, né? E que isso inspire outras pessoas a seguir caminho semelhante, né? Porque a tua constante aqui, você não necessariamente sabia, você mostrou capacidade, você demonstrou que você conseguiu atingir os objetivos, porque as pessoas, eles viraram para você reconhecer que, ok, você vai para cima, você vai para cima, você vai para cima, e cada mais o desafio vai aumentando, a quantidade de gente vai aumentando, né? A complexidade da organização aumenta, e é bacana você ver essa evolução aí. Mas, eventualmente, a tua jornada no Banco Original terminou, né? Você foi para a próxima empresa. Como é que foi essa saída do Original e aí acho que foi para o MovePay, não é isso? Isso. Então, foi ali em 2021, né, que eu encerrei ali no Original, mas como que foi esse encerramento? Né, eu não estava procurando, não estava olhando ali para o mercado, porque realmente eu estava tendo muito desafio ali no Original e oportunidades ali de desenvolvimento. E aí eu recebi um contato, né, foi pelo LinkedIn mesmo, falando da oportunidade ali na MobilePay. E eu falei assim, por que não? Né? Falei, vou me testar. E eu fui muito na linha do vou me testar. E aí eu fiz ali a primeira etapa, e aí falou, você passou, né? Tem a segunda, o total foram 7 entrevistas. Foi um processo bem longo, mas eu falei, eu vou até o final, e eu fui até o final. E aí, o que me motivou mais ali, né, quando eu passei realmente ali na MobilePay, falei assim, tá, MobilePay original, né? Agora preciso escolher. Foi com relação ao propósito ali que a MobilePay tinha, né, de construir, também tá nesse momento ali de construção, né, de uma instituição financeira. Tava muito no início, eu falei, é algo que eu gosto, é algo que eu já tive um contato aqui no Original, por que não levar meu conhecimento ali, minha experiência para uma outra empresa, e a parte da cultura, né, cultura muito voltada ali para pessoas, para desenvolvimento ali das pessoas, diversidade, inclusão. Então eu falei, acho que agora está o momento aqui, né? Eu já consegui ter uma boa contribuição aqui com o Original. E aí foi o momento que eu saí, eu vou falar que a minha saída no banco, o pessoal, não, Dani, fica, tem mais desafios aqui, a gente sabe que você gosta de desafios, né? Tentaram até me colocar ali numa outra frente, falei, gente, não é isso, né? O que motiva, na verdade, eu quero contribuir para algo maior ali, para impactar mais ainda a vida das pessoas. E a MobilePay vai né, tem essa oportunidade ali. E aí, fora isso, a MobilePay era uma frente ali junto com o iFood já. Então, já trabalhava junto com o iFood. E a minha meta sempre foi ir para o iFood. E aí a gente eu entrei na MobilePay, e na MobilePay, vou falar que é um ambiente bem dinâmico, igual do iFood, assim. Então eu entrei para atuar na frente ali de cartões, aí foi uma frente ali que no começo foi deixar em stand-by, né? Aí falou, Dani, não é mais cartões, vai aqui para frente, aqui voltado para crédito. Eu falei, beleza, tô junto, vamos lá. Fui entender um pouco mais de crédito e depois veio toda a frente ali de conta digital mesmo, que é a frente que eu tô atuando até hoje ali, voltar lá para a parte de banking, e também a frente de mobile. Então, falou, Dani, já que você teve contato com a parte ali de canais, você tem uma experiência, então comecei a atuar ali também na parte mobile. Nesse meio tempo, né, que eu estava ali enquanto o MobilePay teve, eu binei para o iFood mesmo. Eu lembro que foi um momento que todo mundo ficou muito apreensivo e eu estava feliz que eu binei para o iFood. Porque eu falei assim, era uma empresa que eu sempre admirei e ter a oportunidade de trabalhar vai ser incrível. Mas nem tudo foi sempre dessa forma, tá? Falar que, por exemplo, enquanto eu MobilePay, eu passei por desafios que eu não tinha passado antes, que um deles foi processo de layoff.
né, que foi exatamente ali no momento da pandemia, então a gente passou ali por 2 layoffs, e eu vou falar que é algo bem complicado enquanto gestão. Total. Então, eu falo assim, aprende muito com tudo isso. Eu falo que tudo é aprendizado, né? Muitas vezes você fala assim, nossa, mas realmente eu tenho que fazer isso? Total. Mas olha por outra perspectiva, né? O quanto que isso vai te agregar, o quanto que você vai aprender e o quanto que você consegue depois passar o conhecimento também para frente. E aí a gente teve ali o M&A com o iFood, a cultura é muito parecida, né? Enquanto MobilePay, enquanto iFood. E aí eu continuei basicamente nas mesmas frentes que eu estava enquanto MobilePay, né? E recentemente a gente passou por outro M&A com a Zup. Daniela, só para explicar para a nossa audiência aqui, quem não conhece, M&A é Mergers and Acquisition, né? Vocês foram adquiridos, né? Sim, boa. E você está na iFood já tem 2 anos e pouco, né? Contando como MobilePay. E iFood 3 anos, né? Só iFood 2. Legal, bacana. E como é que tá? O que você está fazendo na iFood hoje em dia? No iFood, eu estou ali como gestão das frentes, tanto ali de antecipação de recebíveis, o que seria antecipação de recebíveis, até para todo mundo entender o contexto. Hoje, eu estou na estrutura de iFood Pago, que seria ali o banco, né, para o restaurante. Então, o nosso foco são os restaurantes. Então, os restaurantes possuem uma conta em iFood Pago, e nessa conta eles recebem, por exemplo, o que a gente pede no iFood, né, que é o recebível deles. Se eles querem antecipar, eles antecipam na nossa conta, e aí esse repasse que a gente faz ali para eles. Então, essa estrutura ali de antecipação, a estrutura de banking também, que envolve toda a parte ali de onboarding de conta, e a parte também do transacional da conta como um todo. E aí, quando eu falo transacional, são as funcionalidades ali de Pix, TED, pagamento de boleto, recarga de celular, extrato. Então, todo esse transacional ali que o cliente tem contato mesmo ali no dia a dia. E tem uma nova frente ali que está em desenvolvimento ali para a gente lançar nos próximos, que é mais voltado até para uma versão, né, web ali, para os parceiros terem contato também, porque hoje todas as nossas funcionalidades são no mobile, né? Então, tanto Android ali quanto iOS. Bacana demais. Isso é muito bacana. E você, olhando aqui na tua... É sempre interessante, né? Desde de você voltar lá para trás, aqui no começo do nosso papo, você falando que no ensino você tinha a opção de exatas, você tinha a opção de computação, né? E você fez um pouco das exatas, você falou assim, não, pera lá, eu quero esse outro caminho aqui. Você, né, fez o pivotou, como a gente fala, né? Foi para o outro caminho. E aquela coisa de você começar no suporte, aquilo foi te dando conhecimento, e você passou por outra oportunidade. É bem interessante você descrever a tua experiência, que são sempre... Tem uma camada que vai te dando uma base, que você passa para a próxima coisa, tem outra base, e você vai gradativamente, aquele conhecimento que você conseguiu adquirir, vai te ajudando a te levar para outras camadas mais altas. É bastante interessante ver essa tua explicação, né? E hoje em dia, uma coisa que você está trabalhando com iFood aqui, a parte financeira, né, basicamente é como um banco digital, né, esse componente. E você, hoje em dia, o pessoal, todo mundo diariamente está falando sobre AI, falando sobre inteligência artificial, né? Como é que vocês estão, como é que está sendo, como é que você vê, né? Não está sendo, mas como é que você vê a introdução de inteligência artificial nas várias áreas de tecnologia, né? Desde de programação até atendimento ao cliente, né? Como é que você está vendo isso? E vocês estão usando alguma coisa que obviamente não seja segredo, que você possa compartilhar com a gente? Como é que você está vendo o impacto da AI no dia a dia do trabalho? E como é que você vislumbra como é que isso vai avançar e impactar as pessoas? Boa. Inclusive, uma das frentes ali que eu acabei não citando, a gente tem uma frente de inteligência artificial, tá? Olha aí, Aqui e eu não sabia.
Temos. A gente começou um piloto, na verdade, com inteligência artificial, mais para poder entender, assim, das dores que nós temos os clientes, o quanto que a gente consegue resolver ali com inteligência, né? Sejam clientes ponta final, ou seja mesmo, por exemplo, o nosso próprio time de atendimento. Tanto que a gente desenvolveu ali uma inteligência artificial para o nosso time de atendimento conseguir ser mais eficiente ali na ponta com o parceiro, porque hoje quando você olha muitas frentes voltadas para atendimento, seguem um certo script ali, né? E tem uma base de conhecimento. Então, a gente desenvolveu uma inteligência artificial que ela tem todos os contextos ali com relação aos produtos dentro de iFood pago. E isso dá uma agilidade no atendimento na ponta final, porque basta o analista digitar a dúvida dele, a inteligência artificial já entende, tanto que assim, ela já consegue ler o ticket, né, entender ali o que o parceiro está falando, entender se ele está atritado ou não está, entender qual que é a melhor resposta. Então, isso foi algo que o nosso time aqui desenvolveu, então é algo que a ponta já está utilizando hoje, e tem outras iniciativas que a gente vai muito em linha de sempre olhar assim, tá, qual que é a dor e o que a gente resolve com inteligência artificial? Porque muitas vezes, fala assim, vou colocar inteligência artificial em tudo. Não seria em tudo, né? É legal você colocar nos principais pontos chaves ali do seu processo. E é algo que é muito incentivado no iFood como um todo, né? A utilização ali de IA no dia a dia, seja no dia a dia do desenvolvedor, seja no dia a dia de inúmeras áreas, tanto que a gente tem ali uma inteligência artificial própria, né? Nossa, ali do iFood, que a gente utiliza mais no nosso dia a dia. Bacana, bacana demais. E a gente... Eu penso muito no que ainda vai pintar, né? Eu estava assistindo um pouco sobre Google Next, né, que está acontecendo essa semana, e eles estão falando dos vários avanços que eles estão tendo em AI também. Vai ser muito interessante essa parte de agents e outras coisas que estão acontecendo, né? E olhando para trás aqui na tua experiência, né, você começou lá em suporte, você banco digital, um monte de coisa que você já teve exposição. Tem alguma área na qual você não tem atuado ainda, mas que você, quem sabe, gostaria de eventualmente atuar algum dia? Boa pergunta essa. Eu falo que em tecnologia já, né, como você falou agora, atuei um pouquinho ali de tudo, pude ter essa experiência ali, mas se eu falasse assim, uma frente que eu gostaria de atuar é mergulhar realmente mais no que está acontecendo no mundo com relação à parte de inovação, voltada ali para a inteligência artificial, que todo dia surge algo novo, então é muito difícil, às vezes, a gente estar ali tão atualizado, assim, digamos, e porque existem hoje frentes dentro até da estrutura mais voltadas, né, 100% ali para a parte de dados, parte ali com inteligência artificial, então essa seria uma frente que eu falo, ainda tive a oportunidade de desenvolver projetos mas não é algo que, assim, eu conheço com profundidade. Então, eu vejo que seria uma frente super interessante de ter mais contato. Bacana, bacana demais. E o que não vão faltar são coisas interessantes para você fazer. Eu tenho certeza que se eu te entrevistar novamente daqui a 10 anos, você vai ter feito várias camadas que vão te levando para cada vez mais para cima em várias coisas, né? Bastante interessante ver isso. E olhando, a gente pensou para frente agora, mas vamos olhar para trás aqui. Você, olhando a tua carreira, olhando a tua vida aqui, o teu estudo, você teria feito alguma coisa diferente se tivesse a oportunidade de mudar algo? Eu diria que não. E por que eu falo que não, né? Quando eu olho, assim, para a minha trajetória, para a carreira que eu tive, assim, os desafios, as pessoas que passaram pela minha carreira, as pessoas que eu pude ter o contato ali, para mim todas tiveram um significado, né? E eu consegui aprender com cada um também. Então, foi isso que me levou a ter esse desenvolvimento, a conseguir, né, progredir, né, na minha jornada, progredir ali na minha trajetória. Então, assim, eu sou muito grata da forma que foi, né, que aconteceram ali as decisões, da forma que desenvolveu, e é muito do que eu falei em uma outra pergunta que você fez, ô Marcelo, que assim, muitas vezes a gente tem algumas mudanças que a gente fala assim, nossa, mas eu não queria isso, eu não queria atuar nesse projeto,
Mas eu sempre tive um outro olhar para isso. Meu olhar sempre foi assim, tá, se estão me dando essa responsabilidade, o que, que eu consigo extrair de melhor disso? Né? O que, que eu consigo extrair do melhor aprendizado em cima desse contexto aqui que estão compartilhando? Então, eu sempre tive um olhar assim, tá, o que, que vai me desafiar? O que, que eu consigo ter uma outra perspectiva aqui que vai me engajar mais, que vai me motivar? E isso eu carrego comigo até hoje, né? Então, algo que eu falo assim, mudanças vão acontecer, decisões vão acontecer, mas você sempre tem que tentar olhar por perspectivas diferentes aquele problema. Perfeito. Sim, com certeza total e completa. E você, eu te falei, a gente tem o grupo lá dos programadores, tem um grupo no Telegram com mais de 4.000 pessoas e as perguntas mais diversas, né? Do tipo, será que eu devo aprender a programar? A AI vai dominar tudo, vai acabar com o trabalho de programador, ou não vai ter mais trabalho nessa área, vai todo mundo virar bateria de computador. E as pessoas perguntam, pô, tem um caminho aqui que eu sigo, eu vou ter certeza que eu vou ser bem sucedido? Quer dizer, meio difícil você ter certeza de qualquer coisa na vida, né? E o que você recomendaria para essas pessoas que estão começando, têm interesse em tecnologia, têm interesse em entrar com programação e se desenvolver da mesma forma que você se desenvolveu? O que você recomendaria para essas pessoas? Boa, eu vou pegar muito com base, sim, no que realmente foi minha trajetória e como que eu consegui mesmo desenvolver. É, na minha visão, foram 4 pilares, digamos assim. O primeiro deles foi com relação a feedback. Então, eu lembro que em cada posição que eu estava, eu sempre pedia feedback. Eu queria saber o que que eu estava evoluindo bem, mas o que que eu tinha pontos ainda de desenvolvimento. E eu falo assim, feedback para mim sempre foi um presente. Porque as pessoas, né, me davam ali o feedback, eu falei, tá bom, então na visão das pessoas, o ponto que eu preciso ainda a desenvolver é esse. Então eu buscava desenvolver e sempre fazer um follow, né? Você tá sentindo que eu tô desenvolvendo? Como que tá meu desenvolvimento aqui? E assim, com isso foi me dando oportunidades também de crescer, né, seja dentro da empresa ou seja em oportunidades ali fora. Um outro ponto que durante a minha trajetória eu tive também foram mentores e mentoras, né? No começo da minha carreira foram mais mentores, né? De me dar ali o suporte, de dar ali o direcionamento no dia a dia, mas para quando eu estava ali nas posições, né, de liderança mesmo. Até foi mesmo no original, a gente teve um programa de empoderamento feminino, em que eu pude ter uma mentora, né, mulher ali, então ela me super apoiou, né, e me apoia até hoje no meu desenvolvimento ali, então é uma pessoa que sempre que eu preciso ali ter um direcionamento, preciso consultar alguma coisa, falar de alguma situação que eu tô passando, sempre eu compartilho e a gente troca, né, eu falo que o mentor e o mentorado, sempre eles trocam, né, não é, o mentor ele sabe tudo, não, gente, o mentor não sabe tudo, né? Tem algumas coisas que você vai levar para ele de provocação que ele vai explorar junto com você e você vai ter ali o melhor direcionamento e ambos vão aprender também. O terceiro foi com relação ao autoconhecimento, né? Então, super importante você se autoconhecer, né? Você entender ali quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a desenvolver, entender o seu perfil. Isso é super importante, né? Porque tem perfil que é mais analítico, tem perfil que é menos analítico, e muitas vezes no dia a dia, quando você se relacionar com as pessoas, você fala assim, tá, mas por que a pessoa não pensa exatamente desse jeito que eu estou pensando, né? Porque são perfis diferentes, são pessoas diferentes, então é legal ter esse autoconhecimento ali para o seu desenvolvimento. E o último é networking. Então, que eu utilizei bastante ali durante toda minha carreira, minha trajetória. Total, ótimas recomendações. E é bacana demais ver como isso tudo levou você à frente, né? Essas são ótimas recomendações para as pessoas. E, Daniela, você tem dica de livro, música, jogos, filmes ou qualquer outra coisa que você queira recomendar? Restaurantes em São Paulo, o que for. Boa. O que não falta é restaurante bom em São Paulo. Tem bastante. É. Tem bastante opção por aqui. Mas boa. Eu gosto bastante de ler, então eu leio muito, assim, no meu dia a dia. Mas tem 4 livros que eu recomendaria, né? Um deles está linkado à parte ali que eu falei de autoconhecimento, que é Descubra Seus Pontos Fortes, do Instituto Ali Gallup. Então, ele é na verdade, ele é um livro que ao mesmo tempo é um teste, né? Então, você consegue realizar o teste, você consegue ter o resultado,
e entender ali quais são os seus pontos fortes, né? Então, quais são aqueles pontos que realmente predominam em você no dia a dia, como que você potencializa eles para você se desenvolver melhor, né? E existem, né, o total são 34, mas sempre se destacam 5. Então, eu recomendo, porque é super legal você saber qual que é o seu perfil, o que você tem ali de pontos fortes, aí você fala assim, nossa, realmente sou eu. Tipo, é incrível. Tem um outro que aí é mais voltado para a parte de diversidade mesmo, com relação às mulheres, que é Como as Mulheres Chegam ao Topo, que é da Sally e da Marshall. É um livro onde traz várias situações, né, em que as mulheres estão expostas ali no dia a dia, no mercado de trabalho, e mostra os dois cenários, né? Como que as mulheres realmente elas têm o seu posicionamento ali, como deveria ser, né? Como que deveria agir ali no dia a dia. Então foi um livro que, quando eu li, né? Eu já li a segunda vez também, então li 2 vezes. Sempre eu tiro novos insights, assim, de como que eu consigo me desenvolver, de como que eu consigo melhorar ali para me posicionar melhor, para ter uma comunicação também melhor. Tem os livros aí, né, do Simon, que é o Comece pelo Porquê, então é mais voltado ali para a parte de liderança, que é super importante você saber qual a melhor forma de questionar, né, como questionar ali as pessoas, e da Brené Brown. Os livros da Brené Brown eu gosto bastante, tem um deles que é A Coragem para Liderar, que esse daqui, ele dá muito o insumo ali de como que você, né, tem aquela coragem realmente de estar à frente ali, de liderar um time, de liderar uma equipe, quais são os desafios ali também que você passa durante a liderança. Então, seriam esses 4, e aí do Simon e da Brené Brown, assim, basicamente todos deles eu sou fã, assim, eu curto muito. Sensacional, ótimas dicas. E olhando aqui para o nosso papo, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Boa pergunta. Acho que a gente abordou boa parte aqui, quando a gente fala aqui de desenvolvimento, de trajetória. Mas talvez, não sei se seja uma pergunta, tá, Marcelo? Mas, e aí, voltando para a diversidade, né? Uhum, Como que a gente pode engajar mais, trazer uhum. mais mulheres para o mundo de tecnologia? Talvez esse seja um dos pontos ali que a gente poderia também explorar um pouco mais. E com isso, eu vejo muito assim, né? A gente ter mais abertura ali de mentoria realmente ali para mulheres, eventos, comunidades, de como que a gente, né, desdobra ali a parte de educação e capacitação para as mulheres também, ter ambientes mais inclusivos e aí mais voltado ali para as empresas. Eu vejo que seria, talvez, eu falei que não é muito uma pergunta, mas talvez um push ali com relação à parte de diversidade, tá? Eu acho totalmente pertinente. Inclusive, eu vou adaptar isso já para a próxima entrevista aqui, né? E acho que é importante a gente sempre focar nisso também. E é uma área que a diversidade ainda é tão pouca, apesar de que, olhando para trás, eu acho que você tem várias iniciativas que não existiam, né? Como eu te falei, eu tenho quase 40 anos de experiência em TI, então eu tive felicidade de trabalhar em várias empresas bem diversas, mas eu acho que a coisa a diversidade ainda é muito pouca, né, em relação ao que poderia ser, né? Uma das coisas que eu estou tentando fazer também é ter mais mulheres aqui presentes nesse papo do podcast, do videocast, e também ter mais mulheres, trazendo mais mulheres, recomendando mais mulheres para essas entrevistas, que eu acho que é uma forma de tentar ajudar com isso, né? E que a coisa da diversidade, ela ajuda na resolução de problemas também, que você começa a ter perspectivas diferentes, as pessoas veem os problemas de forma diferente, você fala uma coisa, eu paro assim e falo, verdade, isso aí eu não tinha pensado, tá entendendo? Isso gera esse debate, essa discussão que é tão fundamental para você chegar em sugestões, né? E outra coisa que a gente esqueceu de fazer aqui, que a gente não fez, foi falar mal do Borcati, né? Que eu ainda não publiquei a entrevista dele. Então, esse aqui é um teste para ver se ele vai ouvir a tua entrevista até o finalzinho. Mas eu estou brincando, né? Eu estou falando, tô brincadeira, viu, Borcati? Mas eu queria agradecer aqui por ter recomendado você e ter gerado essa entrevista fantástica, esse papo fantástico que a gente teve aqui
nesse sábado, né? Mas antes de eu terminar aqui, você quer divulgar alguma coisa? LinkedIn, alguma informação de contato, website, rede social, o que você quiser divulgar? Pizza em Acho que eu São deixo Paulo. aqui. Boa. Deixa aqui meu LinkedIn, né? Então, eu tô ali no LinkedIn como Daniela Lima. No Instagram, eu tô como dani.nicole, né? Todo mundo acha que Nicole é outro nome, na verdade é sobrenome. Então, Beleza. no Instagram eu tô usando o nome, mas no LinkedIn utilizando ali como Daniela Lima. Mas é isso, assim, de rede social para a gente compartilhar, e tô super à disposição, assim, se vocês quiserem me procurar para a gente poder trocar um pouco mais. E também mentoria para mulheres, estou à disposição. Fantástico. E, Daniela, um prazer enorme. Fica comigo mais 2 minutos aqui, que eu vou parar de gravar, mas um prazer enorme conhecer você e conversar com você aqui. Muito obrigado pelo teu tempo, hein? Muito obrigada, Marcelo, pelo convite. Fiquei muito feliz aqui de participar desse podcast. Beleza, deixa eu parar de gravar aqui. Obrigado. Nada.